Então, minha gente, vamos lá, vamos treinar um pouquinho de direito civil pela nossa banca da nossa prova. Na verdade, a gente vai fazer aqui algumas questões, a gente vai fazer alguns comentários sobre essas questões e eu resolvi utilizar aqui o meu Gran Questões, né, que é o aplicativo de questões do Gran Cursos, que é um aplicativo excelente e que vai ajudar a gente aqui a estudar um pouquinho, tá bom? Então, olha só o que temos aqui. Peraí, deixa eu só ajeitar para você. Olha só, a gente tem aqui uma questão inicial que é essa questão aqui, tá? Olha só. Questão do ano de 2022 é uma questão que fala sobre a parte de bens, tá? E a questão diz o seguinte: o Código Civil brasileiro, e aí eu quero a sua participação, eu quero que você me diga se você está acertando, se você está errando, eu quero que você me dê o gabarito, tá? O Código Civil brasileiro, em seus artigos 98 e 99, estabelece a diferença entre bens públicos e privados. A esse respeito, assinale as afirmativas a seguir e dê valores de verdadeiro ou falso. Vamos lá, olha só. A gente viu, vou até voltar aqui no nosso material, a gente viu o seguinte em aula. Nós temos, olha lá, a parte de bens públicos e bens particulares. O que eu falei para você? Eu disse, olha, o bem público é aquele bem que é o pertencente à pessoa jurídica de direito público. Eis aqui a nossa anotação. É o bem pertencente à pessoa jurídica de direito público. Bem particular é o que não é bem público, ok? É o que não é bem público. Nós temos como bens públicos os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais, que são aqueles que não estão tendo uma destinação nem como uso comum do povo, nem de uso especial. Esses bens são divididos em dois grupos, de uso comum do povo e uso especial, que são os bens afetados, e bens desafetados, que são os dominicais, que não estão tendo uma destinação naquele momento. De qualquer sorte, os bens públicos possuem características. Quais são as características dos bens públicos? Vamos junto comigo. São inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis e não oneráveis. Cuidado com a regra de imprescritibilidade. Imprescritível é o bem que não pode ser o quê, pessoal? Não pode ser usucapido. Eu posso ficar ali 250 anos no bem, eu não vou adquirir aquele bem por uso capião, ok? São imprescritíveis. Dessas regras aqui, dessas características, uma pode ser relativizada, que é a alienação dos bens públicos, desde que sejam dominicais no primeiro momento, seguindo as demais regras de alienação estabelecidas na legislação, ok? Então, é isso. Vamos voltar na questão? Vamos verificar o que a questão está falando? E aí eu quero que você me ajude. A gente tem que marcar verdadeiro ou falso. Já estou aqui preparando meu material aqui para a gente poder escrever juntos. Se é verdadeiro ou falso. Olha lá. Os bens públicos são os bens da pessoa jurídica de direito público. Primeiro item, ok. São bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito público. E detalhe, quem é pessoa jurídica de direito público? É a União, o Estado, DF, municípios e a gente não pode esquecer das autarquias. Não esqueça que a fundação pública
de direito público é uma autarquia, a fundação pública de direito privado não é autarquia. E também não podemos afirmar que todo mundo que compõe a administração indireta é pessoa jurídica de direito público. Por quê? Porque a administração indireta tem a autarquia de direito público, tem a fundação pública, que pode ser de direito público sendo autarquia ou de direito particular fundação, e é pessoa jurídica de direito privado se for uma fundação pública de direito privado, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Lembrando que sociedade de economia mista e empresa pública são o quê? São o quê? Pessoas jurídicas de direito privado. Então, aqui no primeiro, ok, tá? Verdadeiro. Os bens públicos classificam-se em bens de uso comum do povo, show de bola, de uso especial, show de bola, e bens dominicais. O item também está chuchu beleza, está correto. Por quê? De uso comum do povo, como rios, praças, mares, né, ruas, são bens afetados. Bens de uso especial, que são os edifícios ou terrenos que sejam destinados ao serviço, estabelecimento da administração, seja a administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive a questão das autarquias. E os bens dominicais desafetados. Não esqueça que a primeira grande situação para um bem ser alienado é que ele seja dominical. Os bens dominicais são os bens que pertencem às igrejas. Me conte o que é que tem a ver isso aí. Nada, né, gente? Nada que ver. Porque, na verdade, as organizações religiosas, e a gente tem que lembrar do artigo 44 do nosso Código Civil, as organizações religiosas são bens, são pessoas jurídicas de direito privado. Vamos recordar quem são as PJs de direito privado lá do artigo 44. Nós vamos ter as associações, conjunto de pessoas, fundação, conjunto de bens. Lembre-se que fundação é fiscalizada pelo Ministério Público. Nós temos as organizações religiosas, partidos políticos, sociedade. Organização religiosa e partido político são modalidades associativas. São pessoas jurídicas de direito privado. O rol é exemplificativo, a gente não pode esquecer do sindicato, que também está na área como sendo uma associação, ok? Maravigold. Então, os bens dominicais são bens que pertencem às igrejas, o item está errado. Os bens de uso comum são alienáveis, enquanto os bens dominicais não o são. A gente tem aqui, na verdade, a exceção aonde, doutores? A exceção é que os bens dominicais podem ser alienados desde que preenchidos os requisitos legais, ok? Tudo bem? Beleza. Os bens de uso comum são alienáveis. Deixa eu botar aqui de novo. Não são. O que são alienáveis são os bens, o quê? Dominicais. Então, este também está errado. Quando você chega numa questão dessa, o que você já vai observando aqui, ó? O que você pode cortar? Posso cortar a letra B, porque a gente já marcou VVFF, VVFF, olha lá, VVV, VVV. A gente já pode até verificar aqui se é a letra A, né? Olha lá, questão correta. Agora, essa questão, ela tem um porém, tá? Um porém. Por quê? Para demonstrar aqui, de repente, a peculiaridade dessa banca de, em alguns momentos, não ser tão clara. Porque olha o que ela colocou aqui. Veículos oficiais, helicópteros, cemitérios, museus, escolas, hospitais públicos são exemplos de bens públicos de uso especial. Tudo bem, a gente está falando aqui de bem público, mas a questão nem falou se é um helicóptero de uma PJ de direito público,
né? Se é uma escola de direito, de PJ de direito público, escola pública, enfim, a banca deu como correta, tá? Então a gente está verificando que quando ela cobra aqui no comando da questão uma situação de, como é que fala? Uma situação referente, né, aos bens públicos, ela já está generalizando aqui também. Então ela deu este item como verdadeiro, tá? Os bens públicos não podem ser alvo de uso capião. Lembra que eu falei para vocês incansavelmente? Realmente os bens públicos não podem ser alvo de uso capião. Não podem, porque os bens públicos são imprescritíveis. Nenhuma modalidade de bem público pode ser usucapido. Nenhuma modalidade de bem público pode ser usucapido. E não esqueça, a ocupação indevida de área pública é considerada mera detenção, sem direito à indenização por benfeitorias, nem nada. Você não tem direito a nada. Não ocupe área pública porque não é considerado posse. É uma mera detenção. E a gente sabe que atos de detenção não induzem consequências de posse, ok? Então, voltando aqui na nossa questão, a gente assinala a alternativa letra A. É tudo verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, ok? E a gente segue para mais uma questão. Vou abrir aqui. E a gente vai observar a questão sobre propriedade. Propriedade é um genuíno direito real, né? Propriedade é um genuíno direito real. E a gente está falando de alguns casos de perda da propriedade. Roberta, como que eu posso perder a minha propriedade? E aí eu vou já direto no nosso Código Civil, aqui no nosso... Professora. Oi. Lá na questão 1, você disse que a segunda é F, então não pode ser a letra A. Dá uma olhadinha lá. Não, não. É V e V. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá bom? Essas duas aqui são... Os bens públicos classificam-se em bens comuns. Tá. Ok? Belezura? Vamos lá, olha só. Essa questão aqui, ela é uma questão relacionada à perda da propriedade. Segundo expressa disposição do Código Civil Brasileiro. O que nós temos aqui em relação à questão da perda da propriedade? A perda da propriedade, ela vai acontecer nos casos do 1275. Olha aqui. Além das causas consideradas neste código, perde-se a propriedade. Quando é que a sua propriedade sobre um bem encerra? Quando é que a sua propriedade acaba? Quando você aliena o bem, vendeu o bem para alguém, acaba a propriedade. Quando você renuncia ao bem, eu não quero mais, acaba a propriedade. Quando você abandona o bem, acaba a propriedade. Quando você tem o perecimento da coisa... Roberto, o que é o perecimento da coisa? A palavra perecer no direito civil significa perda total. Acabou bem. Eu tô lá bem muito dirigindo meu carro. De repente eu capoto o carro estraçalha inteiro. Isso é uma perda total. Quando você fala em perda total do bem, você está falando em perecimento. Se o bem pereceu, se o bem destruiu, eu não tenho mais a propriedade daquele bem, ok? Pelo perecimento da coisa e pela desapropriação. Roberta, o que é a desapropriação? Eu quero que você lembre que a desapropriação é um instituto do direito administrativo.
Que nós vamos ter no direito administrativo? A perda da propriedade quando o Estado chega e fala, eu quero esse bem para mim, eu quero esse bem para mim. Ele vai falar, eu quero o bem para mim, ou porque eu necessito do bem, ou porque o bem para mim é útil, ou porque eu estou te punindo. Estou te punindo porque você não deu uma destinação no seu bem, você descumpriu a função social da propriedade, ou porque você fez plantio de psicotrópicos na sua propriedade, ou você utilizou a sua propriedade para fins de trabalho escravo. A desapropriação não é tema do direito civil, mas a gente tem a possibilidade de perda da propriedade pela desapropriação, sim. Vamos voltar no material, olha lá, material não, no nosso código. Perde-se a propriedade por alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa, desapropriação. Nos casos do inciso 1 e 2, que é o caso de alienação e renúncia, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados a registro do título transmissível ou ato renunciativo no registro imóvel. Porque quando a gente fala de alienar imóvel ou renúncia à propriedade imobiliária, a gente tem que ter registro. Lembre-se do que eu falei para vocês. Toda vez que você fala de um imóvel, propriedade imobiliária, eu preciso falar de registro, tá? E se eu quiser alienar um bem imóvel, cujo valor desse imóvel seja acima de 30 salários mínimos, a gente tem que lembrar da regra do artigo 108. O que diz o 108? Eu preciso fazer essa alienação por meio de escritura pública. Vamos recordar, via de regra, a forma contratual é livre, mas quando a lei exigir uma forma específica, eu tenho que cumprir. E o exemplo de uma lei exigindo a forma específica é o artigo 108 do Código Civil. A alienação, ou melhor dizendo, na íntegra do artigo, negócio jurídico que envolva direito real sobre bens imóveis. Eu tenho que lembrar que todo direito real está no artigo 1225 e gravita em torno da propriedade. Eu vou recordar que eu preciso fazer por meio de escritura pública. Então, a gente volta na nossa questão e a gente vai recordar que, segundo expressa disposição do Código Civil, em qual artigo, professora? No 1275, nós vamos ter que perde-se a propriedade por renúncia e desapropriação, ok? Tá vendo como é tranquilo, né? A cobrança da banca é uma cobrança tranquila, é uma cobrança bem letra da lei, é uma cobrança que você não precisa ficar desesperado, tá bom? Olha lá. Deixa eu achar mais um aqui. Olha essa questão, como é maneira demais para a gente recordar a parte de domicílio e residência. Tá vendo que a banca já colocou aqui para a gente marcar a alternativa incorreta, tá? Estamos aqui para colocar a alternativa incorreta. Veja só o seguinte. Olha só. No que tange às disposições do Código Civil sobre domicílio, assinale a alternativa incorreta. Eu vou voltar aqui só para você recordar um pouquinho sobre domicílio. A gente falou aqui do domicílio, que é o local onde a pessoa natural ou jurídica mantém suas coisas, né? Tem a sua sede. O tema está no artigo 70 a 78. De fato, a pessoa natural e... Vou pegar aqui esse apontador. A pessoa jurídica possui domicílio. Qual foi a regra do novo Código Civil? A pessoa natural e a pessoa jurídica podem ter pluralidade de domicílios. Podem.
Eu posso ter vários domicílios? Posso. A empresa, a pessoa jurídica pode ter vários domicílios? Pode também. A gente adota a regra da pluralidade de domicílio. Mas, Roberta, vamos lá. Vamos recordar aqui porque recordar é viver. No caso da pessoa natural, a gente tem o domicílio voluntário, que olha que interessante, é um ato jurídico em sentido estrito. O que eu expliquei para você? O ato jurídico em sentido estrito é a manifestação da vontade de forma lícita, mas o objetivo é simplesmente o ato. Se eu defino que eu vou morar em Brasília, eu vou morar em Brasília e ponto final. As consequências disso não são relevantes para a manifestação da minha vontade. Eu manifesto a vontade. Lembra que no ato jurídico em sentido estrito, a manifestação da vontade é simplesmente decidir se pratica ou não o ato. Praticou, tá tudo certo. Praticou, fechou, ok? Então, quando a gente observa o domicílio voluntário, é a pessoa que escolhe. Lembrando que o domicílio contratual é para o cumprimento das obrigações contratuais. Já nós temos aqui alguns domicílios que são domicílios legais, fixados pela lei. O domicílio ocasional, daquela pessoa que não tem domicílio certo, que é o chamado domicílio aparente, ela será considerada domiciliada onde ela for efetivamente encontrada, tá? Então, os andarilhos, circenses, ciganos, eles são considerados domiciliados onde eles se encontram naquele momento. O domicílio obrigatório, que é o do incapaz, do servidor público, do militar, do marítimo e do preso. Repito, incapaz, servidor público, militar, marítimo e preso. E o agente diplomático, que, citado no Brasil, alegar extraterritorialidade, a gente vai lembrar que ele, se não designar onde tem no Brasil seu domicílio, ele deve ser demandado ou no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro que ele esteve. Então, olha o que nós tivemos aqui nessa questão. No que tange às disposições do Código Civil sobre domicílio, assinale a alternativa incorreta. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e se cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Show de bola! A gente está diante do artigo 78, que é o domicílio contratual, que a gente falou aqui, que é o domicílio utilizado para as atividades contratuais. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com intenção manifesta de mudar. Perfeito! Quando você muda o seu domicílio, você está simplesmente exercendo a sua vontade no sentido de realmente mudar o seu domicílio, tá? Tem domicílio necessário o incapaz, a pessoa jurídica, o militar, o marítimo e o preso. É isso mesmo, produção? É para marcar incorreta. Aliás, é algo que eu peço a sua atenção em relação a essa banca. Marcar a incorreta é presença cativa em algumas questões. O nosso cérebro fica tão acostumado, habitualizado a falar de questão correta, que a gente lê a letra A e fala, ui, correto, marca. Só que, na verdade, a questão está pedindo a incorreta e a gente tem que ter cuidado. Tem-se domicílio necessário o incapaz? Ok. Pessoa jurídica? Não. Pessoa jurídica não tem domicílio necessário. Roberta, quem é mesmo que tem? Vamos recordar. O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O incapaz, o servidor público, militar, o marítimo e o preso. Incapaz, servidor público, militar, marítimo e o preso, ok? Incapaz, servidor público, militar, marítimo e o preso. Tem domicílio necessário pessoa jurídica? Claro que não. Então, a gente marca aqui a nossa letra C de casa, tá? Aliás, onde é o domicílio do incapaz? Com o seu representante. Onde é o domicílio do servidor público? Onde ele exerce permanentemente as funções. Do militar,
Se for um militar de força terrestre, onde ele servir. Se for de força não terrestre, a sede do comando. O marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o preso, adivinhe, onde ele cumpre a tal da sua sentença. O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no DF ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 77, chuchu, beleza. Ok? Então, questão sobre domicílio na área, tá bom? Beleza? Vamos seguir o bonde, porque a gente tem mais questão aqui. Espera aí que eu vou abrir mais uma aqui. Olha essa questão que se refere à parte de negócio jurídico. Olha só, a gente tem aqui, ó. No que se refere às disposições do Código Civil sobre negócio jurídico, analise as afirmativas abaixo. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Gente, aqui a gente tem uma regrinha geral, básica, sobre negócio jurídico e que acaba se aplicando à parte de contratos. Eu peço licença a você para a gente voltar lá nessas regrinhas. Vamos lá. Olha lá. Artigo 104 diz: a validade do negócio jurídico requer. Nós falamos da escada pontiana. O que eu preciso para ter a validade do negócio? Agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, a forma prescrita ou não, defesa em lei. A forma que via de regra é livre, se a lei dispuser uma forma, você tem que respeitar. Ou se a lei proibir uma determinada forma, você também vai ter que respeitar, tá bom? Aí a gente vem aqui, ó. A validade do negócio jurídico, né, da declaração de vontade, não depende de forma especial, que é exatamente o que a gente falou, senão quando a lei expressamente exigir. Qual foi o exemplo que a gente usou? O artigo 108. O que o artigo 108 fala? Não dispondo a lei em contrário à escritura pública, é essencial a validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, a transferência, a modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, quando o valor deste imóvel for superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. É bem aquela regra que a gente conversou. Quando envolver direito real sobre bens imóveis, o que nós vamos ter? Se o imóvel for de valor acima de 30 salários mínimos, e a maioria será, nós vamos observar o que, doutores? Escritura pública para transação de direito real que envolva este imóvel, tá? Aí a gente segue aqui. Olha essa regra aqui, ó. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, claro. Boa-fé é um dos princípios mais importantes do direito civil. E os usos do lugar de sua celebração. Então, o que nós tivemos aqui na questão? Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. A gente tem aqui o tópico número 1 como sendo um tópico verdadeiro e em conformidade com o artigo 113, tá bom? Aí, a gente teve uma inserção no Código Civil no ano de 2019, que é uma inserção muito interessante
sobre interpretação. Quando o juiz precisa interpretar o negócio jurídico, por exemplo, chega um litígio lá para ele, o povo está discutindo um contrato e a gente precisa interpretar esse contrato. Como é que nós vamos interpretar esse contrato? Olha lá. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes, posterior à celebração do negócio, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo do negócio, corresponder à boa-fé. Olha a boa-fé de novo sendo mencionada. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, ser identificável. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. São temas que são cobrados letra da lei pela sua banca, tá? As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação? Claro que pode, fazendo parte inclusive do contrato. De preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos que sejam diversas das previstas em lei? Tranquilo. Inclusive, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam estritamente. Negócio jurídico benéfico é aquele negócio que você está fazendo pensando mais no outro do que em si mesmo. Exemplo, fiança. A fiança é aquele negócio jurídico que você resguarda o pagamento da dívida caso o devedor não pague. Eu sempre digo, seja o próprio devedor, mas não assuma a fiança de ninguém. Seja o próprio devedor, mas não seja fiador, tá bom? Por quê? Porque o fiador, ele responde com o seu próprio patrimônio em caso de não cumprimento da obrigação. O devedor que não paga a dívida faz com que o fiador seja acionado. Mas Roberta tem uma regra sobre fiança que eu gostaria de recordar. Vamos a essa regra. A fiança, ela tem uma regra chamada benefício de ordem. Memoriza. Benefício de ordem. O benefício de ordem significa dizer que o fiador, quando o devedor não paga a dívida, ele tem o direito de exigir que o credor cobre primeiro do fiador, falei errado, cobre primeiro do devedor, antes de tentar cobrar do fiador. Esse é o benefício de ordem. Porém, pode haver uma cláusula no contrato de renúncia ao benefício de ordem. Uma cláusula no contrato que diz assim, o fiador renuncia ao benefício de ordem. E aí, isso quer dizer que, se o devedor não paga a dívida, o credor pode cobrar diretão do fiador. Então, a regra é o benefício de ordem. O benefício de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor. Se o devedor real oficial insistir em não pagar a dívida, aí você pode acionar o fiador. Mas pode haver no contrato uma renúncia a esse benefício de ordem, ok? E aí, os negócios jurídicos benéficos, eles devem ter uma interpretação restritiva. Eu não posso pensar que por uma redação de uma cláusula, aquela cláusula quer dizer mais do que o que está escrito. Exemplo, eu faço um contrato de locação no qual João é o fiador. E aí esse contrato de locação tem lá o período de 2 anos de vigência. Eu não posso fazer uma interpretação extensiva para dizer que o fiador aceita uma prorrogação do contrato. Não posso, porque isso aí eu estou fazendo uma interpretação ampliativa. Não posso. Eu tenho que fazer uma interpretação restritiva. Outro ponto também que requer a sua atenção, no caso de interpretação, é você observar que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia. Renúncia também tem interpretação estrita. Professora, como eu vou observar isso? No artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e as renúncias interpretam-se estritamente, ok? Então, voltando na questão, as partes não poderão pactuar regras de interpretação
errado, falso. Artigo 113. As partes podem sim pactuar regras de interpretação, preenchimento de lacunas e integração dos negócios jurídicos diversas da lei. Problema nenhum. E 3. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente. Então, o item está verdadeiro. Estão corretas as afirmativas? Apenas o quê? 1 e 3. Vamos ver? Perfeito. Apenas 1 e 3. Olha o índice de acerto dessa questão, tá? Então, uma questão sobre interpretação. Lembra que ao longo das aulas eu falei 555 mil vezes para ler o código, ok? 55 mil vezes para ler o código. Por quê? Porque a maioria das questões, letra da lei. Agora a gente vai entrar numa questão sobre contratos. Uma questão bacaninha sobre contratos. Olha só. No que se refere às disposições gerais sobre contratos, professora, onde que eu tenho que estar? A partir do artigo 422 e seguintes do Código Civil, tá? 421 e seguintes do Código Civil. No que se refere às disposições gerais sobre contratos previstas no Código Civil, assinale as afirmativas abaixo. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O item está corretíssimo. Roberta, o que é isso que você está falando? Na verdade, quando a gente fala da parte de contratos, vou lá no artigo 420 e 1. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Professora, o que é isso? Algo muito simples. Função social do contrato é você verificar a essência daquele contrato. E qualquer coisa que desvirtue a essência daquela modalidade contratual está desvirtuando a função social do contrato. Vou te dar um exemplo. Quando você faz um contrato de plano de saúde, você vai lá, contrata o plano de saúde. Você não sabe se vai precisar do plano, você não sabe quando precisará do plano, não sabe se precisará do plano, nem para quê. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí, o que acontece? Imagina, a operadora do plano de saúde chega para você e fala, olha, nosso contrato é esse e o seguinte é esse. Se você quiser contratar com a gente, contrate. Porém, contudo, todavia, seguinte é esse. Eu vou limitar o seu tempo de internação em UTI para, no máximo, 30 dias por ano. Se você precisar de UTI, você tem até 30 dias por ano. Deixa eu te falar. Quando você contrata um contrato de plano de saúde, você sabe se você vai precisar usar? Não. Você sabe que se você precisar usar, quanto tempo você vai precisar? Também não. Então, a ideia é a seguinte. Isso é uma cláusula abusiva. Isso desvirtua a função social do contrato. Por quê? Qual é a função social do contrato de plano de saúde? Fornecer o tratamento correto, adequado, ter acesso ao tratamento correto, adequado. Se você limita o tempo de internação de uma pessoa que nem sabe se vai precisar, você está desvirtuando. Então, você estará claramente violando a função social daquele contrato, tá? E aí, a liberdade contratual, eu sempre tenho. Eu sempre posso contratar com quem eu quiser, sobre o que eu quiser, de acordo com o que eu quiser. Só que eu tenho que respeitar o quê, pessoal? Eu tenho que respeitar a função social daquela modalidade contratual. Tudo bem? Volta aqui. Então, a liberdade contratual, sim, será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. O que é o princípio da intervenção mínima?
é o mínimo possível do Estado intervindo nas relações privadas. E a excepcionalidade da revisão contratual. O que é a revisão contratual? A revisão contratual é a possibilidade do juiz revisionar o contrato quando ele se tornar desequilibrado. Imagina aquela história que a gente conversou do fortuito ou força maior, do extraordinário. Situações variadas podem acontecer na vida das pessoas. Um exemplo de uma situação extraordinária que nós conversamos e que passou foi a pandemia, tá? Foi a questão da pandemia. Quando a gente teve ali a pandemia, muita gente ficou a ver navios em muitas situações, porque o mundo parou. Isso foi uma excepcionalidade. Imagina que por conta da pandemia a gente venha a ter num determinado contrato um desequilíbrio contratual. Ora, nesse caso a gente pode revisionar o contrato. Veja se não faz sentido essa redação. Olha que perfeita. Nas relações contratuais privadas, seguindo aqui a dicção do artigo 421, prevalecerão o princípio da intervenção mínima, o Estado não vai ficar se metendo nas relações, né? E também a excepcionalidade da revisão contratual, tá? E também a excepcionalidade da revisão contratual. Perfeito? Então o item 2 também está verdadeiro. Não é possível as partes estipularem contratos atípicos, tendo em vista que as disposições específicas sobre os contratos não estão previstas no Código Civil. O Brasil, preste atenção. Roberta, o que são contratos típicos? Contratos típicos são os contratos previstos no Código Civil, como compra e venda, doação, permuta, fiança, etc, etc. Seguro, são os contratos efetivamente previstos no Código Civil, tá? Mas será que as partes envolvidas ali naquela relação jurídica podem criar contratos diferentes? Claro que podem. Elas podem criar contratos que não estão previstos em lei? Podem, claro que podem, são chamados contratos atípicos, desde que não viole regras básicas de função social, boa-fé objetiva e a ordem pública. Então, é possível sim. Volto com você aqui no nosso Código Civil e vou te mostrar aqui, ó. É lícito. Lícito quer dizer o quê? Possível. As partes estipular contratos atípicos observadas as normas gerais fixadas neste código. Então, não é possível? O item está falso, porque é possível sim. Assinale a alternativa correta. As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, a afirmativa 1 e 2 estão corretíssimas. Letra B de bola, ok? Maravilhoso! Estamos caminhando aqui por algumas questões envolvendo temas bem letra da lei. Essa questão aqui agora que eu vou apresentar para vocês é sobre bens públicos. Veja como a banca ama este tema. Olha só. De acordo com o artigo 98 do Código Civil, são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são mesmo? Pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, DF, municípios e as suas respectivas autarquias. A respeito deste tema, assinale a afirmativa incorreta. Mais uma questão para marcar incorreta. Rios, mares, estradas, ruas e praças são bens públicos de uso comum? Perfeito. Perfeito. São bens públicos de uso especial os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive os de suas autarquias. Perfeito. Lembra? Os bens de uso especial destinados a funcionamento da administração, serviço público? Os bens públicos de uso comum do povo,
Os de uso especial e os bens públicos dominicais são inalienáveis. Lembra? Quem dessa galera aqui pode ser alienado? Os dominicais podem ser alienados. Então, este item está incorreto. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. O que eu falei para você? Realmente. Uso capião é uma forma de aquisição da propriedade pelo decurso do tempo e você não pode usucapir bem público. E também falamos que a ocupação indevida de área pública é o que, Brasil? É o que? Detenção, tá? Vamos aqui a mais uma questão. Deixa eu pegar aqui uma bacana. Ah, essa daqui é top. Olha essa questão aqui. Os vícios ou defeitos do negócio jurídico são divididos pela doutrina em duas categorias: os vícios de vontade ou de consentimento e os vícios sociais. Professora, o que é o vício de vontade ou consentimento? O que esteja ligado ao vício ou o que esteja ligado à vontade do sujeito, tá? Vício social é o que a gente falou da simulação e da fraude contra credores. Não são necessariamente vícios de consentimento, porque a pessoa sabe muito bem o que está fazendo. Na simulação, artigo 167, a pessoa se junta com outra pessoa para enganar alguém ou fraudar a lei. E na fraude contra credores, o devedor aliena os seus bens para um terceiro para fraudar, né, o crédito do credor, para enganar o credor e não receber o dinheiro. Aí a gente tem aqui, então, as questões de vícios sociais. Agora vamos lá. Configura-se lesão quando alguém, premido da necessidade de salvar-se. Ô Brasil, o que eu falei? Quando a pessoa paga muito caro para salvar a própria vida, é questão de estado de perigo. Então, quando alguém premido da necessidade de salvar-se, não é lesão, é estado de perigo, artigo 156. Será nulo o negócio jurídico por dolo? O que eu falei para você? Quais são os casos de anulabilidade? Artigo 171. Negócio jurídico celebrado com relativamente incapaz ou negócio jurídico celebrado mediante erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Dolo, por acaso, é caso de nulidade? Também não, é caso de anulabilidade. Professora, e o que é esse dolo de terceiro? O dolo de terceiro é quando alguém terceiro engana uma pessoa para celebrar o negócio jurídico com outra. Tipo, João está vendendo o relógio. Aí eu chego para Maria, eu que não tenho nada a ver com a hora do pão aqui, né? Eu chego para Maria e falo: Maria, o João tá vendendo o relógio dele, compra? É de ouro. Eu tô enganando. O dolo de terceiro anula o negócio jurídico? Somente anula se quem se deu bem com a história do dolo do terceiro, sabia ou devesse saber do comportamento do terceiro. Então, se eu falo, compra o relógio do João, Maria, é de ouro, e o João nem sonha na fila do pão que eu estou fazendo isso, o negócio não se anula. No máximo, a Maria pode se voltar contra mim para cobrar perdas e danos. Mas, o que nós vamos observar aqui? Se o João sabia ou devesse ter conhecimento da minha postura de dolo, aí anula sim, tá? Então, aqui, ó, será nulo? Não, é anulável. Se vicia o negócio
jurídico, a coação, professor, o que é a coação? A coação é a ameaça exercida por terceiro. É possível um terceiro ameaçar o pobre coitadinho para celebrar o negócio? É. Imagina que eu chego para Maria e falo: Maria, compra o relógio do João, senão eu mato os seus filhos. É uma coação exercida por terceiro. E aí vem a mesma ideia do dolo. A coação exercida por terceiro só pode anular o negócio jurídico se aquela pessoa que se beneficiou pela coação que o terceiro exerceu sabia ou devesse saber da postura daquela criatura terceira lá. Tá bom? Então, vicia o negócio jurídico, a coação exercida por terceiro. Se dela tivesse ou devesse ter conhecimento, a parte é que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Acredito que é a letra C, né? Vamos verificar. Corretíssimo. Essa letra D, se você errar, eu dou na sua cara, porque ela diz o seguinte: é anulável o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância da forma. Ah, professora, eu já descobri o erro. Você falou que o negócio simulado é sempre nulo. Simulado é sempre nulo e não anulável. Então, artigo 167, simulação é causa de nulidade. E não esqueça, quando a gente fala de simulação, simulação é o que eu faço. O que eu faço é simulado. O que eu desejo é o dissimulado. Então, eu fiz uma compra e venda para acobertar uma doação, porque o meu marido fica puto comigo. Então, o que eu estou diante de uma simulação compra e venda e a dissimulação a doação. Simulado é o que eu faço, dissimulado é o que eu desejo. Simulado é o que eu faço, dissimulado é o que eu desejo. E sempre, 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 em todo momento da vida do Brasil, o simulado é nulo, ok? Belezura? E vamos para mais uma questão. Essa, se você errar, eu também dou na sua cara. Porque olha essa questão aqui. O plano de validade compreende o exame dos requisitos do negócio jurídico, no sentido de verificar a carência de deficiência, vício ou defeito. Nesse sentido, assinale a alternativa que contém elementos de validade do negócio jurídico. Brasil brasileiro. O que eu conversei com vocês sobre escada pontiana? Vou até pegar aqui meu material, porque eu não sou besta. O que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Eu preciso de vontade, agente, objeto e o que? Forma, tá? Vontade, agente, objeto e forma. Forma, via de regra, é livre, mas quando a lei dispuser uma forma, eu tenho que respeitar. O que eu preciso de validade? Que aquela vontade seja livre de boa-fé. Que o agente seja capaz. Que o objeto seja lícito, possível, determinado, ou pelo menos determinável. E que a forma, que via de regra é livre, quando a lei dispuser uma forma específica, eu tenho o quê? Cumprir. Olha que maravigold, tá? Os requisitos de validade estão no artigo 104 do nosso Código Civil. Eu preciso de vontade livre e de boa fé. Eu preciso de um agente que seja o quê, doutores? Capaz. Eu preciso de um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E eu preciso de uma forma que, via de regra, é livre. Pode ser escrito, pode ser verbal, pode ser por escritura pública, por escrito, mas quando a lei mandar, eu preciso cumprir, ok? Pois muito que bem. Vamos voltar na nossa questão. Contém elementos de validade do negócio jurídico. Agente incapaz? É isso mesmo? Claro que não. Agente capaz
e forma prescrita ou não defesa em lei? Parece, né? Objeto lícito e boa-fé, comprovada por meio de declaração expressa? Não, eu não estou pedindo declaração expressa. Objeto lícito e forma especial? Não, a forma via de regra é livre. Escritura pública, desde que para bens móveis? Não, escritura pública é quando envolver direito real sobre bem imóvel. Então, acima de 30 salários mínimos. Então, vamos ver aqui? Letra B de bacana. Agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei. Memorize isso na sua mente, porque isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante, certo? Muita cautela, muito cuidado com isso. Professora, eu quero uma questão sobre prazo. Pois muito que bem, vamos na questão sobre prazo. Acerca das disposições do Código Civil de 2002 sobre prescrição, analise as afirmativas abaixo. Lembra o que eu contei para você sobre prescrição? Pois muito que bem. Toda vez que você fala de prescrição, lembre-se basicamente do credor cobrando o devedor. Não necessariamente é dinheiro, tá, gente? Ele pode estar cobrando uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, enfim, várias situações podem acontecer, mas é sempre o credor cobrando o devedor. Todo prazo prescricional está, perdão, minha garganta tá horrível, previsto em lei e são prazos em anos. Professora, se são prazos previstos em lei, as partes podem alterar? Não pode alterar. E esses prazos são prazos de 1, 2, 3, 4, 5 anos para os casos específicos do artigo 206, ou se não tiver prazo específico no 206, de 10 anos, tá bom? Que é o prazo do 205. Então, o prazo máximo prescricional do Código Civil é de 10 anos, tá bom? Prazo de decadência. Decadência você perde o próprio direito, por isso que a gente costuma falar que prazo de decadência é mais grave que prazo de prescrição, tá bom? O prazo de decadência, ele não está previsto em um artigo específico, a gente não tem um artigo ali específico de decadência. Na verdade, a decadência pode ser fixada pela lei, e aí esses artigos estarão espalhados no Código Civil. Se você ler qualquer artigo lá na frente que fale de um prazo, possivelmente esse prazo é decadencial e não prescricional, porque prescrição está no 205 e 206, e você vai observar também carinhosamente que a decadência pode ser fixada pelas partes. As partes podem definir prazos de decadência. Por exemplo, eu vendo meu carro para você e estipulo que você tem ali 60 dias para se arrepender do carro. Isso é um prazo de decadência, tá bom? Aí, vamos aqui na nossa questão. A exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Correto, tá? Roberto, o que quer dizer exceção? É defesa. Quando você vai agir, você vai exercer uma pretensão. A pretensão é o que está ligado a um prazo prescricional. Então, a pretensão, né? A prescrição aniquila a pretensão. O direito que o credor tem de cobrar judicialmente o seu devedor. Não aniquila necessariamente o direito de crédito, tá, gente? O direito de crédito continua existindo, mas ele não vai poder cobrar. Agora, prof, a exceção, o que é a exceção? É a defesa. Então, o que você tem para alegar na sua demanda, no seu pedido, é o mesmo prazo que você tem para alegar em sua defesa, tá? A exceção, sim, prescreve no mesmo prazo da pretensão. Então, primeiro está verdadeiríssimo. 2. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Realmente não podem. E por que não podem? Não podem porque são prazos fixados por lei. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr
contra o seu sucessor. Então, se você tem uma prescrição rolando, essa prescrição, ainda que você transmita o direito para outra pessoa, vai continuar correndo contra o seu sucessor. Exemplo, João atropelou Maria e matou a Maria. Nós sabemos que os herdeiros da Maria poderão ajuizar ação contra o João, tá? Então, se Maria foi levada para o hospital com vida depois do atropelamento e morreu um mês depois, o prazo continua contando. O prazo começou a contar um mês e continua contando contra os herdeiros, tá? E aí, o que a gente vai ter aqui? Assinale, perdão, a opção correta. As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. E a gente acertou e 58,5% das pessoas acertaram aqui. Ok? Certo, doutores? E eu chego aqui ao fim do nosso encontro e eu quero terminar esse encontro com vocês falando o trecho de uma música que eu amo, que deixa eu só abrir aqui a letra, que renova os nossos sentimentos, a nossa esperança, a nossa fé. A gente está chegando aqui no final da nossa caminhada para essa prova, que vai ser agora domingo. Muitos depositam todas as esperanças na prova, na aprovação, mas é só uma prova, é só um pedaço da nossa vida, porque a caminhada sempre continua. E ao mesmo tempo nós estamos encerrando, né, o nosso ano. E esse ano, ele é um ano marcado por muitas coisas. Algumas superações que a gente teve de perdas por conta da Covid. Algumas pessoas pegaram Covid pela primeira vez. E a vida que foi passando, e a gente recebendo notícias e vivendo coisas boas também. E essa letra é uma letra que o nome da música chama Resiliência, é da Tribo da Periferia. E eu amo essa letra. Não vou cantar porque é um rap, né, gente? Não vou cantar porque não vai dar certo. Mas essa letra diz o seguinte: se meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida, talvez, é compreender sua dor de agora. Ninguém nasceu no topo da montanha, e a escalada sempre vai ser árdua. Só aquele que resistir o processo vai ter direito à vista mais fantástica. O melhor peixe é o que você pesca, a melhor caça é a que você caça. O alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta, o vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa, e o mais certo é que um dia tudo passa. Eu já consigo enxergar o que é meu, eu vou buscar. Eles não vão me parar. Logo eu, filho da dona Niesse, cria das ruas do Agreste, Deus me dera isso aqui, agradecer pelo sol, os dribles na vida cruel. Deus sempre tem o melhor para mim. Só observo e do nada morro de amores por tudo. Basta um momento oportuno, eu não vivo um conto de fadas, é só um inquilino no mundo, aqui de passagem de novo. O sol na pele é ingresso para a vida, bem-vindo. O choro alegre é o teor do quadro mais lindo. Aí, parça, você é luz que ofusca o inimigo. Por isso eu digo, esse cântico realmente é teu hino. Porque o melhor peixe é o que você pesca. A melhor caça é a que você caça. O alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa. E o mais certo é que um dia tudo passa. Eles não vão me parar. Doutores, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que dê tudo certo. Que os sonhos se realizem, que o final do ano seja de renovação de esperança, de resiliência
e de fé. Sejam sempre vencedores. Foi um prazer enorme estar com vocês. Não tenho palavras para descrever. E mesmo online, na distância, a gente acaba se sentindo muito perto, né? Muito próximos. Muito obrigada, sobretudo pela paciência. Fiquem com Deus e tenham uma excelente prova, tá bom? Beijo para vocês. Qualquer coisa, eu tô lá no Instagram, @prof. Roberta Queiroz. Amo muito vocês. Tchau.